Fala aí, galera! Começando a nossa aula 26.2 e a gente nessa aula vai revisar a nossa aula 26.1, que nós falamos sobre a etapa de finalização, vamos dizer, de todo o trabalho árduo, de todo o investimento que você fez aí para os seus SAFs e nos seus SAFs, tudo bem? Aula 26.2, joga na telinha, diretor. Pum! Cadê a diretor? Aí! Então, olha lá, falamos de colheita, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha se... tá bom. Então, tá aí. Ó, colheita é importante? É porque eu vou estar agora usufruindo do meu trabalho, certo? E nisso, tanto economicamente, é prazeroso, tanto também quanto em relação à segurança alimentar, porque a partir da ingestão desses alimentos e da acessibilidade desses alimentos, no caso dos frutos, tá? Eu consigo aí ter uma qualidade de vida no quesito saúde, porque eu vou estar recebendo alimentos que vão equilibrar a minha flora intestinal, que vão equilibrar as minhas vitaminas e estas vão estar aí auxiliando e participando dos processos metabólicos que fazem com que o meu desenvolvimento, o meu organismo funcione, ó, 100%, tá bom? Então, a alimentação ela é imprescindível e uma das alimentações, os nossos frutos, os nossos vegetais, tá bom? Fazem parte aí de muita responsabilidade nesse sentido. E aí, dentro disso, a gente falou de alguns pontos muito importantes. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa lâmina aqui para a gente poder ir lá, ó. O planejamento da colheita assume grande importância, sendo necessário ao produtor ter informações sobre o ciclo de produção dessas espécies, o ponto de maturação dos frutos e a época dessa colheita. Então, eu tenho que estar preparado para essa época de colheita. Quantitativamente, o número de pessoas para colher, o número de recipientes, o número de equipamentos para fazer essa retirada, por exemplo, dos cachos de banana de lá de dentro da área de produção para a área de armazenamento, esse transporte, eu tenho que estar preparado para isso. E, em relação ao nosso ponto de maturação, é para que evite perdas. Alguns frutos, como a gente falou aqui na aula, são frutos climatérios, então eles são colhidos e eles completam esse desenvolvimento nessa maturação fora destacado lá da árvore-mãe. E aí, você precisa, cada uma dessas espécies vai ter um período para estar completando isso. E eu faço mensurações, eu faço cálculos para verificar quanto de perda que é previsível, né? Quanto de perda que eu posso estar tendo nesse momento. Assim como eu fiz essa mensuração também lá quando eu trabalhei com sementes, ou trabalhei com as mudas, tá bom? Em todos os lugares, em todos os setores, em todas as etapas de produção, eu tenho essas mensurações de possíveis perdas, tá? Então, no SAF, nos pequenos SAFs, com componentes frutíferos, a colheita pode ser realizada de forma diária, tá? De acordo com a sua mão de obra disponível. Então, esses aqui são os SAFs realizados aí pelas famílias, né? Então, nesse sentido, as pessoas, tá frutificando lá, tem açaí, tem bastante cacho de açaí, tem bacaba, sei lá, tem pupunha, né? Vamos lá, galera, reúne toda a família e vai lá e faz aquela colheita e distribui entre as famílias. A mesma coisa vai acontecer quando lá na propriedade do outro colega, de outro familiar ou de outro morador, né? Próximo ali, que não é tão próximo, né? A gente sabe que as casas são distantes, vai também passar por esse processo e aí todos vão lá. Então, um colaborando, um auxiliando o outro e retirando e tendo também benefícios porque eles vão dividir isso, né, essa colheita, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, todas essas observações
são necessárias para que você chegue nessa etapa e, fora alguns leves, né, perdas, mas você já estava preparado para isso também. Tudo bem? Então, a gente vai finalizando e agora eu vou deixar você, joga para mim, diretor, aqui atrás. Vou deixar você com a sua atividade de sala e já já a gente retorna para trabalhar cada uma dessas questões. Tchau! É isso aí, você, Rafael, a Patrícia. Tá dando trabalho aí, né, professora? Pois sim. Deixa que eu diga para ela que eu vou lá conversar de pé do ouvido com ela. Patrícia, modere-se, controle-se. Vamos lá, que agora é a hora. É porque ela fica andando, perambulando pela sala, que ela gosta, aquelas sanguíneas, né? Que não gosta de ficar parada e nem calada. Gosta de estar interagindo todo o tempo. Faz parte da vida, faz parte. Mas agora eu vou te convidar, querida, para se sentar ali para a gente trabalhar as questões juntinhos, tudo bem? Pode ser, Patrícia? Beleza, bora lá. Questão de número 1 no quadro, diretor. Ah, tá. Volta aqui para mim, por favor. Ô, mulher esquecida. Ó, podemos ter questões abertas, questões discursivas e questões objetivas. Nas questões discursivas, a gente vai sempre ler o enunciado, coloca aí as questões e a gente vai trabalhando aí cada uma delas e descobrindo, né, qual que está alinhada, a resposta alinhada ao comando ali, tá? O que está sendo pedido. E nas questões... Eu falei discursiva ou objetiva? Nas questões discursivas, você então vai escrever o seu texto lá, dando a sua resposta. E aí, se caso acontecer de você esquecer algum termozinho técnico, você coloca entre parênteses e dá tudo certo. Não precisa pagar, arriscar nada não. Te acalma, aguenta teu coração aí. Vamos lá, questão de número 1 no quadro. Tirando todas as dúvidas agora da nossa galerinha, lindas e maravilhosos. Questão 1 diz o seguinte: durante o planejamento da colheita em sistemas de produção agrícola, eu não gosto dessa cor, vocês sabem disso, de vez em quando ela sai aqui. Sistemas de produção agrícola, é essencial considerar aspectos fisiológicos e ambientais que impactam diretamente na qualidade dos produtos e a viabilidade econômica dessa produção. Tudo bem? Então, são pontos importantes ali. Qualidade desses produtos em relação aos seus aspectos fisiológicos e a viabilidade dessa produção. A decisão de colher antecipadamente ou tardiamente pode comprometer características como sabor, textura, valor nutricional dos frutos, além de influenciarem também no tempo de armazenamento e do transporte. Com base nos seus conhecimentos sobre práticas de colheita, quais fatores devem ser obrigatoriamente considerados para garantir eficiência e qualidade no processo dessa colheita agrícola? Então, olha só, todo esse texto está falando sobre a importância de você conhecer bem aquilo que você inseriu no seu sistema SAF. Tá? Então, os aspectos fisiológicos, as necessidades em relação ao solo, né? Então, características aí ambientais, a temperatura, a umidade, tudo isso, tá? E aí, ele está dizendo que tudo isso pode influenciar aí nesse transporte e no armazenamento. Então, o que que eu tenho que considerar dentro desse processo para que eu evite prejuízos? Então, a gente tem aí, letra A, o tempo de exposição solar e quantidade de irrigação diária, pois são os únicos determinantes para o amadurecimento completo dos frutos. Será que é só a exposição solar e a questão da umidade que vai manter isso? B, a disponibilidade de mão de obra e a intensidade das chuvas, pois esses fatores definem o padrão de comercialização dos produtos. O período de chuva, quando a gente falou lá da questão de estradas, faz um sentido, mas disponibilidade também da mão de obra, tudo bem. Eles vão definir, são só esses fatores que vão definir, então, esse padrão de comercialização, só são eles que afetam?
Vamos lá para C. O ciclo de produção das espécies, o ponto de maturação dos frutos e a época ideal da colheita, pois esses fatores permitem colher no momento certo, garantindo a qualidade e menor perda. Eu acredito que vocês já estão meio voltados para essa, né? Então segura aí para a gente conhecer as demais. Ó, o tipo de solo, você já sabe, né? O tipo de solo e a profundidade do sistema radicular, pois interferem diretamente. O tipo de solo, gente, profundidade, estava tudo no início, que vai influenciar? Influencia, mas não no período de colheita especificamente, né? Pois interfere diretamente na coloração dos frutos no momento da colheita. E o valor de mercado dos frutos no dia da colheita, pois esse é o principal critério para definir o momento ideal da retirada do produto do campo. Não, né, gente? Valor do mercado, não precisa, isso tudo estava no seu planejamento, quando você viu qual é a maior saída dos produtos que você está plantando ali e que vai colher, né? Então, a nossa alternativa C, né, o ciclo de produção, é o nosso gabarito, tá? Deixa eu marcar todo ele aqui, ó. Pronto. Tudo bem? Os pontos que eu preciso considerar é o ciclo, a maturação e a época, né, dessa colheita. Tudo bem? E o pessoal ali para ajudar também, né, galera? Vamos para a nossa questão de número 2. As informações dentro de qualquer sistema produtivo são essenciais para o bom andamento do planejamento. E nos componentes dos SAFs não é diferente. O que é que está falando, professora? Informações. A gente falou sobre isso? Falamos. São essenciais, sim, né? Em relação às produções dentro dos nossos SAFs. De modo que os dados da colheita e da comercialização dos produtos sejam executados, dados da colheita e da comercialização sejam executados de forma eficiente. O que significa essa eficiência, né? Tudo tem risco? Tudo na vida tem risco. É a amenização, amortização desses riscos, tá? Em relação à colheita dos frutos, os parâmetros variam em função de quê? Lembraram dos parâmetros que nós falamos também ali para vocês durante a aula? Vamos lá. Da espécie, da cultivar, né? Do local de produção e das condições climáticas. As características, as necessidades nutricionais específicas dessas espécies em relação ao solo, das necessidades dos fatores abióticos, clima, temperatura, umidade, tá? Dela com o solo, dela com os outros indivíduos da mesma espécie e com as espécies diferentes. Da cultivar, eu inseri uma cultivar porque eu estou com problema ali de tolerância, muita umidade, meu solo é um solo que tem uma declividade que eu tentei sanar, mas aí veio as chuvas e aí ficou muita água e aí essa cultivar precisa ser uma cultivar que consiga fazer esse controle, por exemplo, de agentes fúngicos, enfim. Do local de produção, a distância desse local que eu estou produzindo para o local que vai ser comercializado. Qual é a distância? Então, quais são os frutos climatéricos que eu tenho que vão aguentar esse transporte? Em que tempo, tá? E as condições climáticas que vai interferir desde o plantio, desde os manejos que você vai precisar executar, eles acabam influenciando também, e também no condicionamento desses indivíduos por espécies dentro desse ambiente, desse ecossistema que o homem está manipulando ali, que são os SAFs. Tá bom? Questão de número 2. Ok, vamos para a questão de número 3. Durante o transporte, o armazenamento, vamos lá, transporte, armazenamento e comercialização de frutas, diferentes comportamentos fisiológicos influenciam sua conservação e o tempo que eles vão ficar expostos ali na prateleira, até serem adquiridos e consumidos. Entre esses comportamentos, destaca-se a produção de quê? Do gás etileno, que é aquele que vai ser acionado pelo metabolismo desses vegetais. E aí o que vai acontecer? Eles vão liberando e fazem com que os outros também entrem em processo de amadurecimento, né? Que desempenha, então, um papel fundamental no amadurecimento de algumas espécies frutíferas. Considerando o conhecimento sobre fisiologia vegetal, explique o que são frutos climatérios
E qual é a característica fisiológica que os diferencia de outros frutos? O que um fruto climatério faz ou o que acontece com eles que nos outros não acontece, né? Durante o processo de maturação. Olha lá, galera. Os frutos... Professora, minha resposta não ficou tão grande assim. Não tem problema. Palavras-chave, tudo bem? Vamos verificar se as palavras-chave aqui estão contidas na sua atividade, na sua resposta. Se tiver, ok. Se não tiver, professora, apaga tudo, passa o borrachão. Não, não risque, não faça isso, não. Coloque entre parênteses essas palavras-chave e depois reformule a sua questãozinha, tá? Para avaliação. Tudo bem? Vamos lá. Frutos climatérios são aqueles que, ao final do período de desenvolvimento, apresentam um aumento acentuado na taxa respiratória, provocado por quem? Pela elevação da produção do gás etileno, que é um hormônio vegetal que é responsável por acelerar o processo de amadurecimento. Então, a palavra-chave aqui, deixa eu voltar aqui de novo, vou apagar, para eu botar direitinho para vocês que estão anotando as palavras-chave, tá? Ó, frutos climatérios, o seu período de desenvolvimento, né? No período do seu desenvolvimento, eles têm um aumento dessa taxa. De quê? Do gás etileno, tá bom? E ele vai fazer o quê? Vai acelerar os processos de amadurecimento. Essa característica fisiológica os diferencia dos frutos não climatérios. Então, olha lá, os não climatérios, vou colocar de verdinho, tudo bem? Não climatérios, que não passam por esse pico de respiração e continuam o amadurecimento de forma mais lenta. Então, ó, os climatérios têm esse pico, muita produção de etileno, ajuda no amadurecimento. Nos que não são climatérios, é baixa, estacionada após a colheita. O conhecimento dessa diferença é essencial para definir estratégias adequadas de colheita, armazenamento, comercialização, especialmente para evitar perdas após a colheita. Então, vamos dizer que quanto mais distante for, eu vou fazer uso daqueles que não são climatérios, né? Os que são climatérios, eu preciso fazer um transporte mais rápido, porque eles podem liberar esse gás etileno. O que vai acontecer? Amadurecer todo mundo, a galera geral. E aí, com o impacto, pode danificar, chegar lá tudo ó, ruim para consumo, tá bom? Questão de número 4. Nos SAFs é inserida uma grande quantidade de componentes que leva à ocorrência de espécies com ciclos de produção diferentes, o que influencia na programação da colheita. Em nossa região, há uma frutífera cujo ciclo de produção começa entre 3 e 4 anos e cuja fecundação das flores se dá entre 3 e 6 meses, disponibilizando frutos prontos para a colheita. A frutífera vista em aula corresponde a, todo mundo já sabe, né, que é o nosso açaí, gabarito letra D. Vamos para a última questão. Em muitas regiões agrícolas do Brasil, o escoamento da produção depende de meios de transportes variados, como veículos, automotores e carroças de tração animal, barcos, né, também. Frutos e hortaliças, por serem produtos altamente perecíveis, exigem cuidados especiais durante o seu transporte, para que não haja perdas. A forma como os produtos são acondicionados, a duração do trajeto, a qualidade das estradas, o manuseio no carregamento e descarregamento, olha que legal, são fatores que influenciam diretamente na integridade e no valor do mercado da produção agrícola. Considerando esse contexto, por que o transporte da produção agrícola deve ser realizado com cuidados específicos? Oxi! Porque o uso de veículos motorizados pode comprometer a produtividade no campo devido à emissão de gases poluentes. Porque o manuseio inadequado e o transporte incorreto podem causar perdas na qualidade e na quantidade dos produtos colhidos. Segura aí. C. Porque o excesso de cuidado com o transporte reduz a velocidade da produção, diminuindo a margem de lucro. Não, né? D. Porque os veículos de tração animal são os mais eficientes e não geram danos à produção. Também não. Porque a legislação ambiental proíbe o uso de transporte motorizados em áreas de produção agrícola familiar, galera. Então, nosso gabarito letra B, cadê a nossa questão? Aqui, ó.
O manuseio inadequado e o transporte incorreto podem causar esses prejuízos. Tudo bem, galera? A gente encerra mais uma questãozinha aqui e a gente retorna para vocês no próximo momento, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau!